Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Alisson. Eu vou resolver as questões do PET de Química da primeira semana do volume 4. A primeira questão diz: o gás propano é um dos ingredientes do GLP, gás liquefeito de petróleo, e, dessa forma, é um gás altamente inflamável. Abaixo está representada a equação química de combustão completa do gás propano, C3H8 mais 5O2, resultando em 3CO2 mais 4H2O. Na tabela, são fornecidos os valores das energias de ligação, todos nas mesmas condições de pressão e temperatura da combustão. Assim, a variação de entalpia da reação de combustão de um mol de gás propano é igual a, e são dadas 5 alternativas. Notem o seguinte: aqui foram dadas as ligações e as energias de ligação. Quando uma ligação química é formada, existe uma liberação de energia, então o sinal aqui é negativo. Se essa ligação é quebrada, esse sinal tem que ser positivo, porque para eu quebrar uma ligação química, o sistema precisa absorver energia, um processo endotérmico nesse caso. Então, quebrar uma ligação é um processo endotérmico, sinal positivo. E a formação da ligação é um processo exotérmico, um processo que libera energia, portanto, sinal negativo. E nós temos então essa equação química, cujo ΔH a gente precisa calcular. Para a gente calcular o ΔH de uma reação, a gente precisa normalmente dos ΔHs de formação das substâncias. Como não temos, a gente vai usar aquelas entalpias de ligação. Então, a gente precisa das fórmulas estruturais das moléculas. O C3H8, o propano, tem essa fórmula estrutural. Lembrando que cada carbono faz 4 ligações e os hidrogênios só fazem uma ligação. Então, isso aqui está satisfazendo todas as nossas condições. Para quem não lembra como que faz a fórmula estrutural a partir da fórmula molecular, eu vou deixar aqui embaixo um vídeo que eu mesmo fiz sobre esse assunto. Aqui nos reagentes nós temos O2. O O2 é uma molécula em que 2 átomos de oxigênio estão grudados por uma ligação dupla. E como aqui nós temos um coeficiente 5, então são 5 moléculas de O2. E nos produtos nós temos 3CO2 e 4H2O. Então, eu tenho 3 moléculas de CO2. Então, eu vou colocar aqui, as 3 moléculas de CO2. E também 4 moléculas de água. Vamos analisar as ligações que serão quebradas, que são as ligações dos nossos reagentes. Vamos contabilizar a quantidade de ligações do tipo carbono ligado a hidrogênio por uma ligação simples. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ligações do tipo CH. E também nós temos carbono com ligação simples com outro carbono. Nós temos 1, 2 ligações desse tipo. E temos 1, 2, 3, 4, 5 ligações do tipo oxigênio, fazendo dupla com o oxigênio. E agora precisamos analisar as ligações que vão ser formadas, as ligações aqui dos nossos produtos. No CO2, a gente tem um tipo de ligação, que é carbono fazendo dupla ligação com oxigênio. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ligações do tipo carbono fazendo dupla com oxigênio. E na água, a gente tem apenas um tipo de ligação também, que é oxigênio fazendo uma ligação simples com hidrogênio. Então, aqui a gente tem 2 ligações por molécula. 2, 4, 6, 8. Então, são 8 ligações do tipo OH. Agora, a gente precisa recorrer à tabela que foi dada no enunciado do problema. Para a gente quebrar uma ligação do tipo carbono-hidrogênio, o sistema precisa absorver 413 kJ por mol. Como são 8 ligações, então a gente vai multiplicar 8
por 413. E o sinal dessa energia aqui é positivo, porque o processo é endotérmico. Existe uma absorção de energia para que a gente quebre uma ligação química. Então, vai ficar 8 vezes 413. Isso resulta em 3.304 kJ de energia. E para o caso do carbono-carbono? Aqui nós temos carbono-carbono, 348 kJ por mol. Como são duas ligações, 2 vezes 348 resulta em 696 kJ de energia. E por último, dentro das ligações quebradas, nós temos 5 ligações do tipo oxigênio fazendo dupla com oxigênio. A energia de ligação é 498. Então, a gente tem 5 vezes 498 e isso resulta em 2.490 kJ de energia. E agora a gente precisa analisar as energias das ligações formadas. São formadas 6 ligações do tipo carbono dupla com oxigênio. Lembrando, quando uma ligação química estável é formada, existe uma liberação de energia. O sinal é negativo. Esse é um processo exotérmico. A energia dessa ligação é 744. Como são 6 ligações, então a gente tem 6 vezes menos 744. Isso resulta em menos 4.464 kJ de energia. E por último, a gente tem 8 ligações do tipo OH. O OH, a energia de ligação é de 462 kJ por mol. Como essas ligações estão sendo formadas, então o sinal é negativo também. Então fica 8 vezes menos 462. Isso resulta em menos 3.696 kJ de energia. Se a gente somar todas essas energias, a gente vai obter o ΔH da reação. Então, mais 3.304, mais 696, mais 2.490, menos 4.464, menos 3.696, resulta em menos 1.670 kJ de energia. Isso corresponde à alternativa A. A questão de número 2 diz: a reação de cloração do metano em presença de luz é mostrada abaixo. CH4 mais Cl2, resultando em CH3Cl mais HCl. ΔH igual a menos 25 kcal por mol. Considere os dados de energia das ligações abaixo. A energia da ligação carbono-cloro no composto CH3Cl é. Então, a gente tem essa equação química e a gente precisa encontrar a energia de ligação carbono-cloro. De maneira similar ao que a gente fez na questão número 1, primeiro a gente precisa montar as fórmulas estruturais dos compostos. O metano tem essa fórmula estrutural, o Cl2 tem essa fórmula estrutural, o CH3Cl tem essa e o HCl essa daqui. Então, com essas fórmulas estruturais, a gente pode identificar o tipo de ligação química que existe em cada composto. Primeiro, vamos analisar as ligações que serão quebradas, as ligações que estão nos reagentes. Notem que aqui, no metano, a gente tem 4 ligações do tipo carbono-hidrogênio. E ainda nós temos uma ligação do tipo cloro-cloro. Nos produtos, a gente tem as ligações que serão formadas. A gente tem 3 ligações do tipo carbono-hidrogênio, né? 1, 2, 3. Temos uma ligação do tipo carbono-cloro e nós temos uma ligação do tipo hidrogênio-cloro. Vamos então recorrer à tabela que foi dada no início do problema. Ela traz para a gente as energias de ligação. Aqui nós temos 4 ligações do tipo carbono-hidrogênio e essas ligações serão quebradas. Então, o sinal aqui da energia de ligação é positivo, ok? O valor da energia de ligação para o caso do carbono-hidrogênio é 105. Como são 4, então vai ter 4 vezes 105. Isso resulta em 420 quilocalorias.
E também nós temos que uma ligação do tipo Cl-Cl também será quebrada. E essa energia é de 58 quilocalorias por mol. Então, 1 vezes 58 resulta em 58. E agora nós vamos analisar as ligações formadas. 3 ligações do tipo carbono-hidrogênio. Carbono e hidrogênio têm uma energia de ligação de 105 quilocalorias por mol. Como nesse caso a gente está falando de ligações formadas, então esse valor é negativo. Quando a ligação CH se forma, existe uma liberação de 105 quilocalorias por mol. Então a gente vai multiplicar 3 por menos 105. Isso resulta em menos 315 quilocalorias. A gente também tem uma ligação do tipo carbono-cloro, cujo valor da energia de ligação não foi informado no problema, e é justamente isso que a gente precisa calcular. Como essa ligação está sendo formada, eu vou colocar aqui menos x, para indicar que, nesse caso, existe uma liberação de energia quando essa ligação é formada. Como eu só tenho uma ligação, 1 vezes menos x resulta em menos x. Eu também tenho uma ligação do tipo HCl sendo formada. Nesse caso, eu tenho uma energia de 103 quilocalorias por mol. Como eu tenho aqui uma ligação, então fica 1 vezes menos 103. 1 vezes menos 103, menos 103 quilocalorias. O ΔH dessa reação é justamente a soma de todos esses valores. Então, nós vamos calcular. 420 mais 58 menos 315 menos x menos 103 resulta em 60 menos x. E a gente também sabe, pelo enunciado da questão, que o ΔH da reação vale menos 25 quilocalorias por mol. Isso significa que 60 menos x vai ser igual a menos 25. E agora a gente precisa resolver essa equação do primeiro grau. O menos x vai trocar de lado para ficar mais x e o menos 25 vai trocar de lado para ficar mais 25. Então, a gente tem 60 mais 25 igual a x. 60 mais 25 vale 85, que é igual a x. Então, x é igual a 85 quilocalorias por mol. Então, esse aqui é o valor da energia de ligação do tipo carbono-cloro. Isso corresponde à alternativa E. O exercício 3 diz: calcule a variação de entalpia na reação 2HBr mais Cl, resultando em 2HCl mais Br2, conhecendo as seguintes energias de ligação, todas nas mesmas condições de pressão e temperatura. Então, aqui a gente tem essa equação química e primeiro a gente tem que montar as estruturas das moléculas. Então, aqui eu tenho 2 moléculas do tipo HBr. Então, está aqui 2 moléculas do tipo HBr. Uma molécula do tipo Cl2. Nos produtos, nós temos 2 moléculas do tipo HCl e uma do tipo Br2. Resumindo, dentro das ligações quebradas, que são as ligações aqui dos reagentes, nós temos 2 ligações do tipo HBr e uma ligação do tipo Cl-Cl. Nos produtos, nós temos as ligações que serão formadas. São 2 ligações do tipo HCl e uma ligação do tipo Br-Br. Com a tabela, nós temos que a energia do HBr vale 87,4 quilocalorias por mol. Como aqui eu tenho 2 ligações do tipo HBr, eu vou multiplicar. 2 vezes 87,4 resulta em 174,8 quilocalorias. Nós temos aqui ainda uma ligação do tipo Cl-Cl. A energia da ligação do tipo Cl-Cl vale 57,9. Como é uma ligação que vai ser quebrada, então o sinal é positivo. 1 vezes 57,9 resulta em 57,9. E agora nas ligações formadas, eu tenho 2 ligações do tipo HCl. O HCl tem uma energia de ligação que vale 103,1 quilocalorias por mol. Como eu tenho aqui 2 ligações,
então fica 2 vezes menos 103,1. Isso resulta em menos 206,2 quilocalorias. Lembrando, ligação formada, o valor da energia de ligação é negativo, ok? O processo é exotérmico. E a formação de uma ligação do tipo BR-BR libera 46,1 quilocalorias por mol. Então, eu tenho 1 vezes menos 46,1 resulta em menos 46,1. O ΔH da nossa reação é a soma de todos esses valores. Então, somando tudo isso aqui, 174,8 mais 57,9 menos 206,2 menos 46,1 resulta em menos 19,6 quilocalorias de energia. A questão de número 4 diz: a BMW testa veículos movidos a hidrogênio e antecipa uma novidade que chegará ao mercado no futuro. A indústria aposta no hidrogênio como um dos mais promissores substitutos da gasolina. Ele não depende de reservas estratégicas e é facilmente obtido com a quebra da molécula de água. Em vez de dióxido de carbono, o escapamento expele água. O hidrogênio pode zerar a emissão de poluentes por veículos no futuro. Com base nos dados da tabela a seguir, qual a variação de entalpia, ΔH, da reação 2H2 mais O2 resultando em 2H2O em kJ por mol de H2O. Como nos exercícios anteriores, a gente primeiro monta as estruturas dos compostos. Aqui a gente tem 2 moléculas de H2, uma molécula do tipo O2, resultando em 2 moléculas de água. Na verdade, é preferível pensar que são 2 mols de moléculas de H2 reagindo com 1 mol de moléculas de O2, produzindo 2 mols de moléculas de H2O. Mas para facilitar aqui a proporção mínima, a gente vai falando de moléculas mesmo. Nas ligações quebradas, a gente tem 2 ligações do tipo HH e uma ligação do tipo O dupla O. Nas ligações formadas, que são os produtos, nós temos 4 ligações do tipo oxigênio ligado a hidrogênio. A quebra de uma ligação do tipo hidrogênio-hidrogênio requer a absorção de 437 kJ por mol. Como a gente tem aqui 2 moléculas, então a gente vai multiplicar 2 por 437. Então, isso resulta em 874 kJ de energia. A gente ainda tem uma ligação do tipo oxigênio dupla oxigênio que precisa ser quebrada. Isso requer a absorção de 494 kJ por mol. Como aqui tem uma ligação, então a gente multiplica 1 por 494. 1 vezes 494, 494. E nas ligações que são formadas, nós temos 4 ligações do tipo oxigênio-hidrogênio. A formação de uma ligação do tipo hidrogênio-oxigênio libera 463 kJ por mol de energia. Como aqui eu tenho 4 ligações, então fica 4 vezes menos 463, o que resulta em menos 1.852 kJ de energia. Lembrando, formação de uma ligação, processo exotérmico. A energia tem um sinal negativo. Na quebra de uma ligação, existe uma absorção de energia, portanto, o sinal dessa energia de ligação é positivo. O ΔH dessa reação é a soma desses valores, 874 mais 494 menos 1.852 resulta em menos 484 kJ de energia. Notem que a gente calculou esse ΔH usando essa equação química. A gente tem um coeficiente 2 para a água. Porém, o problema pede qual é o ΔH da reação por mol de H2O formado. Por mol. Então, se aqui é um 2, a gente precisa dividir por 2 o valor do ΔH. Dividindo por 2, a gente tem que o valor do ΔH é igual a menos 242 kJ por mol de H2O formado.
Isso corresponde à alternativa B. A questão de número 5 diz o seguinte: dadas as seguintes energias de ligação em kJ por mol de ligação, NN 950 tripla, HH 430 simples, NH 390 simples. Calcule o valor da energia térmica em kJ por mol de NH3 envolvida na reação representada por N2 mais 3H2, resultando em 2NH3. Percebam que esse caso aqui é exatamente igual ao caso anterior. O problema pede o ΔH da reação por mol de uma determinada substância, e essa substância aqui, formada, tem um coeficiente 2. Então, o valor que a gente encontrar no final, a gente vai ter que dividir por 2 também. Então, aqui nós temos a equação química, que representa a formação de amônia, e a gente precisa das fórmulas estruturais. N2, 3 moléculas do tipo H2, resultando em 2 moléculas do tipo NH3. Nos reagentes, a gente vai ter as ligações que serão quebradas. Então, a gente tem uma ligação do tipo N-tripla-N e temos 3 ligações do tipo HH. Nos produtos, nós temos as ligações que serão formadas. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 ligações do tipo NH. Vamos então analisar as energias dessas ligações. A quebra de uma ligação do tipo N-tripla-N requer a absorção de 950 kJ por mol de energia. Então, eu tenho aqui uma ligação, então fica 1 vezes 950, resulta em 950. A quebra de uma ligação do tipo HH requer a absorção de 430 kJ por mol de energia. Como eu tenho 3 ligações do tipo HH, então vai ficar 3 vezes 430. Isso resulta em 1.290 kJ. E aqui nós temos 6 ligações do tipo NH que são formadas. A formação de uma ligação do tipo NH libera 390 kJ por mol de energia. Então, a gente tem 6 vezes menos 390, resultando em menos 2.340 kJ de energia. Lembrando, ligação formada, sinal negativo. Ligação quebrada, sinal positivo. A formação de uma ligação é um processo exotérmico, a quebra de uma ligação é um processo endotérmico. O ΔH dessa reação, então, é a soma desses valores. 950 mais 1.290 menos 2.340 resulta em menos 100 kJ de energia. Percebam que a gente calculou o ΔH para essa equação química. O coeficiente do NH3 é 2, mas o problema pede o ΔH para cada mol de NH3 formado. Logo, eu preciso dividir esse valor que a gente encontrou por 2. Assim, o ΔH da reação vai valer menos 50 kJ por mol de NH3 formado.